Apocalipse. A palavra que mais assusta cristãos. O livro que mais confunde leitores. A profecia que mais gera teorias conspiratórias. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. E se você nunca realmente leu o Apocalipse? E se tudo que você sabe sobre o fim do mundo veio de filmes, pregadores sensacionalistas e interpretações que se repetem há séculos, mas que não estão exatamente no texto? Bem-vindo ao Pergaminho Oculto. Hoje a gente vai investigar o Apocalipse. Não da forma que você ouviu na igreja. Não da forma que Hollywood retrata, mas da forma que o texto realmente apresenta. Prepare-se, porque isso vai te forçar a repensar tudo o que você achava que sabia sobre o fim dos tempos. Parte 1. O contexto que ninguém te contou. Antes de falar de bestas, dragões e marcas na testa, precisamos entender quando, por que e para quem o Apocalipse foi escrito. Porque se você ignora o contexto, você vai ler como se fosse uma previsão de eventos futuros distantes. Mas talvez não seja isso. Ano 95 depois de Cristo, Ilha de Patmos. Um homem idoso, exilado, sozinho, perseguido. João, o último apóstolo vivo. Ele não está lá de férias, está preso por ser cristão. O Império Romano está no auge. O imperador Domiciano se proclama Senhor e Deus. Ele exige adoração. Quem recusa? Perseguição, tortura, morte. Cristãos estão sendo caçados. Igrejas estão sob pressão. Alguns resistem, outros cedem. E João, nesse contexto de opressão total, recebe uma visão. Mas aqui está o detalhe. Apocalipse não é apenas sobre o futuro. É sobre esperança no presente. É uma carta para cristãos que estão morrendo agora. Que precisam saber que Roma não é eterna. Que o imperador não é Deus romano. Que o Cordeiro vencerá. Então, quando você lê sobre bestas, tronos, dragões, não pense apenas em eventos de 2025. Pense em pessoas de 95 depois de Cristo, que precisavam entender. Vocês estão do lado certo da história, mesmo que pareça que o mal venceu. E se você nunca tinha pensado que Apocalipse foi escrito para pessoas reais em sofrimento real, deixa nos comentários. Contexto muda tudo. Porque a gente está só começando. Parte 2. As 7 igrejas. Espelho do que você vê hoje. Jesus envia mensagens para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui está o que ninguém te diz. Essas igrejas são você. São sua igreja. São suas falhas. Éfeso. Perdeu o primeiro amor. Faz tudo certo teologicamente, mas o coração esfriou. Você conhece igrejas assim? Ortodoxas, corretas, mortas por dentro. Esmirna. Perseguida. Pobre. Fiel. Jesus não tem nenhuma crítica. Só promessa. Seja fiel até a morte. Você conhece cristãos assim? Que sofrem de verdade. Sem glamour. Sem palco. Pérgamo. Vive onde está o trono de Satanás. Mistura fé com idolatria. Tolera falsos ensinos. Você conhece igrejas assim? Que misturam evangelho com autoajuda, prosperidade, política? Tiatira. Tolera Jezabel. Uma profetisa que seduz servos de Deus. Imoralidade sexual. Idolatria. Você conhece igrejas assim? Que fecham os olhos para o pecado em nome da graça? Sardes. Tem nome de que vive, mas está morta. Aparência de vida, mas nenhuma substância. Você conhece igrejas assim? Grandes, cheias, barulhentas, vazias. Filadélfia, pouca força, mas guardou a palavra. Jesus abre portas que ninguém fecha. Você conhece igrejas assim? Pequenas, desprezadas, mas fiéis. Laodiceia, morna, nem fria nem quente. Rica, autossuficiente. Não preciso de nada. Jesus diz: você é miserável, cego e nu. Você conhece igrejas assim? Confortáveis, sem necessidade de Deus, cristianismo cultural. Essas 7 cartas não são história antiga, são diagnóstico. Qual dessas igrejas é a sua? Pausa o vídeo. Pensa por 10 segundos e responde nos comentários. 1. Éfeso, perdeu o amor. 2. Esmirna, perseguida mas fiel. 3. Pérgamo, mistura fé com o mundo. 4. Tiatira, tolera pecado. 5. Sardes, aparência sem vida. 6.
Filadélfia, pequena mas fiel. 7. Laodiceia, morna e autossuficiente. Seja honesto. Parte 3. O trono, o pergaminho e o cordeiro. João é arrebatado ao céu, e o que ele vê não é caos, é ordem absoluta, um trono, cercado por relâmpagos, trovões, arco-íris. 24 anciãos lançando coroas, 4 criaturas com rostos de leão, boi, homem, águia, clamando: Santo, Santo, Santo. No centro, um pergaminho selado com 7 selos. E uma pergunta ecoa: quem é digno de abrir? João chora, porque ninguém é digno. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas então, não chore, o leão da tribo de Judá venceu. João olha, espera ver um leão feroz, mas vê um cordeiro, como se tivesse sido morto, mas vivo. Aqui está a reviravolta que muda tudo. O poder de Deus não vem pela força, vem pelo sacrifício. O leão é um cordeiro. A vitória vem pela morte. O trono é conquistado pelo sangue. E isso contradiz tudo que o mundo ensina sobre poder. Roma conquistava com espadas. César exigia a adoração. Mas Jesus morreu numa cruz. E esse é o rei. Pensa nisso. Você segue um Deus que venceu morrendo, que reina servindo, que lidera se humilhando. Isso não é apenas teologia, é subversão total de toda a estrutura de poder humano. Se isso te fez repensar o que significa poder de Deus, comenta. O leão é um cordeiro. Parte 4. Os 7 selos. A história se desenrolando. O cordeiro começa a abrir os selos, e aqui está onde a maioria das pessoas erra. Os selos não são necessariamente eventos futuros. Podem ser a descrição de como a história sempre funcionou. Primeiro selo, cavalo branco, conquista, muitos acham que é Jesus. Mas pode ser simplesmente império, dominação, expansão, Roma, mongóis, impérios coloniais, Estados Unidos, China. A história é um ciclo de conquistas. Segundo selo, cavalo vermelho, guerra, paz é tirada da terra. Irmão contra irmão, nação contra nação. Você precisa de profecia para saber que haverá guerras? Olha para a história, olha para o jornal. Terceiro selo, cavalo preto. Fome, desequilíbrio econômico. Uma balança, preços inflacionados. Vinho e azeite, luxo, intocados. Pobreza para muitos, riqueza para poucos. Você precisa de profecia para ver isso? Olha para o mundo agora. Quarto selo, cavalo amarelo pálido, morte. 1/4 da terra é morto. Guerra, fome, peste, animais selvagens. Covid-19 matou milhões. Guerras mundiais mataram dezenas de milhões. A peste negra dizimou 1/3 da Europa. Isso não é futuro, é padrão. Quinto selo, mártires sob o altar. Até quando, Senhor? Gritam por justiça. Cristãos sendo mortos no século I. Cristãos sendo mortos hoje na Nigéria, na Coreia do Norte e no Irã. Sexto selo, terremoto cósmico. Sol escurece. Lua vira sangue. Estrelas caem. Reis, ricos, poderosos, correm para se esconder. Quem poderá suportar? Linguagem apocalíptica, usada em Isaías, Joel, Ezequiel. Sempre que Deus julga nações, não necessariamente literal, mas definitivamente real. Aqui está o ponto. Os selos não são apenas futuro, são a realidade quebrada do mundo desde sempre. Conquista, guerra, fome, morte, martírio, julgamento. E a pergunta que ecoa é: quanto tempo mais? E Deus responde: espera, o fim ainda não chegou. Parte 5. Os 144 mil e a grande multidão. Quem é salvo? Antes do 7º selo, Deus pausa. Um anjo grita: não destruam ainda. Primeiro, selem os servos de Deus. E João ouve: 144 mil. 12 mil de cada tribo de Israel. Os testemunhas de Jeová dizem que só 144 mil vão para o céu. Literalistas dizem, são judeus literais no fim dos tempos. Mas aqui está o problema. Logo depois, João vê uma multidão incontável. De todas as nações, tribos, povos, línguas. Vestidos de branco. Diante do trono. Então, o que são os 144 mil? Teoria 1. Judeus literais selados na tribulação. Teoria 2. Símbolo de completude. 12 tribos vezes 12 apóstolos vezes 1000 é igual à plenitude.
Teoria 3. A igreja militante na terra, 144 mil, versus a igreja triunfante no céu, multidão incontável. Eu não vou te dizer qual é a certa, porque o texto permite múltiplas leituras, mas aqui está o que importa. Deus protege os seus. No meio do caos, há um povo marcado. No meio do julgamento, há salvação. Se você percebeu que os 144 mil podem não ser literais, comenta. Símbolo, não número. Parte 6. As 7 trombetas. Julgamentos progressivos. O 7º selo é aberto. Silêncio no céu por meia hora. Tenso, pesado, expectante. E então, 7 anjos com 7 trombetas. Trombeta 1. Granizo, fogo, sangue. 1/3 das árvores queimadas. Trombeta 2. Montanha em chamas lançada ao mar. 1/3 do mar vira sangue. Trombeta 3. Estrela chamada Absinto cai. Águas ficam amargas. Trombeta 4. 1/3 do sol, lua, estrelas escurecem. Aqui está onde fica interessante. João, um homem do século I, está tentando descrever eventos que talvez sejam do século XXI. Ele vê fogo caindo do céu. O que é isso? Bombas incendiárias, mísseis, erupções vulcânicas. Ele vê uma montanha em chamas lançada ao mar. Ele vê meteoros, ele vê armas nucleares ou desastres ecológicos. Ele vê águas envenenadas. Chernobyl, Fukushima, guerra química. Ele vê escuridão cobrindo 1/3 do céu. Cinzas vulcânicas, fumaça de guerra nuclear, bloqueio solar intencional. Não estou dizendo que é isso. Estou dizendo. João descreve com a linguagem que ele tem. E talvez o que ele viu, você está vendo nos noticiários. Trombeta 5. Gafanhotos com cauda de escorpião. Helicópteros de guerra, drones, armas biológicas. Trombeta 6. 200 milhões de cavaleiros. Exércitos modernos. China mobilizando tropas. E aqui está o detalhe mais perturbador. Depois de tudo isso, as pessoas não se arrependem. Elas continuam adorando ídolos. Continuam na imoralidade. Continuam mentindo, matando, roubando. O julgamento não produz arrependimento. Produz endurecimento. Pensa nisso. Você acha que se Deus mandasse um sinal claro, todo mundo se converteria? Apocalipse diz, não. O coração humano é tão rebelde que, mesmo vendo o julgamento direto, escolhe continuar na mentira. Se isso te fez perceber que milagres não garantem fé, comenta. Sinais não convertem corações. Parte 7. As 2 testemunhas, profetas ou símbolo. 2 testemunhas aparecem. Profetizam por 1260 dias. Vestem pano de saco. Têm poder de fechar o céu, transformar água em sangue, trazer pragas. A besta as mata. Seus corpos ficam nas ruas de Jerusalém. O mundo comemora, mas após 3 dias e meio, elas ressuscitam e sobem ao céu. Quem são elas? Teoria 1. Moisés e Elias, literalmente ressuscitados. Teoria 2. Enoque e Elias, os 2 que não morreram. Teoria 3. Símbolo da igreja testemunhando até o fim. Teoria 4. 2 grupos de crentes judeus e gentios. De novo, não vou te dar a resposta, porque o texto permite múltiplas leituras. Mas aqui está o ponto. O testemunho de Deus nunca será silenciado. Você pode matar os profetas, mas Deus levanta outros. Você pode fechar igrejas, mas a mensagem continua. Você pode censurar a Bíblia, mas a palavra não morre. Parte 8. A mulher, o dragão e as 2 bestas. Quem é quem? Agora o Apocalipse fica simbólico pesado. Uma mulher grávida, vestida de sol, lua sob os pés, 12 estrelas na cabeça. Um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, arrasta 1/3 das estrelas. A mulher dá à luz um filho que governará com vara de ferro. O dragão tenta devorá-lo. O filho é arrebatado ao trono de Deus. A mulher foge para o deserto. Quem é a mulher? Católicos dizem que é Maria. Protestantes dizem que é Israel ou a igreja. Mas quem é o dragão? E de fato te digo que é Satanás. Isso é muito claro. Quem é o filho? Jesus. Também claro. Mas por que essa linguagem toda? Porque João está mostrando que a guerra não é apenas física. É cósmica. É espiritual. Satanás sempre tentou destruir o plano de Deus. Massacrou bebês em Belém. Tentou Jesus no deserto. Inspirou a crucificação. Perseguiu a igreja.
E agora, sabendo que seu tempo é curto, ele está furioso. E aí aparecem as duas bestas. Besta 1, do mar. 7 cabeças, 10 chifres. Recebe poder do dragão. Blasfema contra Deus. Guerreia contra os santos. É adorada. Besta 2, da terra. Parece cordeiro, fala como dragão. Promove a adoração da primeira besta. Realiza sinais. Impõe a marca. Quem são elas? Interpretação histórica. Roma e o culto imperial. Interpretação futurista. Anticristo político e falso profeta religioso. Interpretação idealista. Sistemas opressores em todas as eras. De novo, o texto permite múltiplas leituras, mas aqui está o que importa. A mentira sempre vem disfarçada de verdade. O mal sempre se veste de bem, e a maioria vai adorar. Parte 9. A marca da besta. 666, mais conhecida como 666. A segunda besta impõe uma marca. Na mão direita ou na testa. Sem ela, ninguém compra nem vende. E o número é 666. O que é isso? Teoria 1, gematria hebraica. Nero César é igual a 666, se você soma as letras hebraicas. Portanto, 666 é igual a perseguidor dos cristãos. Teoria 2, imperfeição tripla. 7 é igual a perfeição, 6 é quase perfeito, mas falha. 666 é igual à humanidade tentando ser Deus e falhando miseravelmente. Teoria 3, tecnologia futura. Microchip, biometria, moeda digital, controle social total. Teoria 4, sistema econômico globalizado. Você só participa se aceitar as regras do sistema. Eu não vou te dizer qual é a correta, mas vou te dizer isso. Se você acha que vai reconhecer a marca quando ela vier, talvez você esteja errado. Porque o Apocalipse deixa claro, a maioria vai aceitá-la. Voluntariamente, alegremente. Então talvez a marca não seja um chip forçado. Talvez seja algo sedutor, algo que facilita sua vida, algo que você escolhe porque parece conveniente. E só depois você percebe, você vendeu sua alma por conveniência. E se isso te fez repensar o que é a marca, comenta. Talvez já estejamos escolhendo. Parte 10. Babilônia, o sistema que cai. Então o anjo bradou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. Babilônia não é apenas uma cidade, é um sistema. Luxo, comércio, idolatria, opressão, corrupção. Ela embriaga as nações. Reis se prostituem com ela, mercadores enriquecem com ela, mas em uma hora ela cai. E reis, mercadores, marinheiros choram. Não porque são arrependidos, mas porque perderam o lucro. O que é Babilônia hoje? Capitalismo desenfreado? Consumismo global? Entretenimento que seduz? Estruturas de poder corrompidas? Sim, tudo isso. Babilônia é qualquer sistema que te faz esquecer de Deus, enquanto te dá conforto, prazer e ilusão de controle. E o Apocalipse diz, vai cair. Tudo isso vai cair. Parte 11. A volta do rei. O céu se abre. Um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são fogo. Seu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não vem negociar, ele vem julgar. E a besta, o falso profeta, os reis da terra, se reúnem para guerrear contra ele. Não há batalha, a besta é capturada. O falso profeta também, ambos lançados no lago de fogo. Os demais? Derrotados pela palavra que sai da boca do rei. Não precisa de exército, não precisa de armas. Só a palavra. E tudo termina. Parte 12. O milênio, o julgamento final e o novo céu. Satanás é preso por 1000 anos. Os mártires ressuscitam e reinam com Cristo. Milênio literal ou simbólico? Não vou responder. Mas no final dos 1000 anos, Satanás é solto. Engana as nações de novo. E é derrotado de novo, lançado no lago de fogo, para sempre. E então, o grande trono branco. Todos os mortos ressuscitam. Livros são abertos. O livro da vida é aberto. Julgamento final. Quem não está no livro da vida, vai para o lago de fogo. Fim. Mas não é o fim. Porque João vê um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém descendo. E uma voz diz, eis que faço novas todas as coisas.
sem morte, sem dor, sem lágrimas. Deus habitando com os homens, para sempre. Conclusão. O que fazer com isso? Apocalipse não é sobre ter medo, é sobre ter esperança. Não é sobre calcular datas, é sobre viver fielmente. Não é sobre descobrir quem é a besta, é sobre não adorá-la. E se você chegou até aqui e percebeu que Apocalipse é mais profundo, mais simbólico, mais contextual do que te ensinaram, você está no caminho certo. Porque o Apocalipse não foi escrito para te assustar. Foi escrito para te lembrar. O Cordeiro está no trono. E no final, ele vence. Se isso mudou a forma como você vê o Apocalipse, me conta aí nos comentários. Isso tudo te fez enxergar o Apocalipse de um jeito diferente? Ficou mais claro para você? Ou talvez surgiram ainda mais dúvidas? E se você não concorda com nada do que foi dito aqui, tá tudo certo também. Quero saber a sua visão. Comenta aí o que você pensa. E se você quer mais investigações profundas que te fazem pensar, se inscreve no canal. Pergaminho Oculto. Investigando o que está escrito, mas ninguém questiona.